Seja bem-vindo ao nosso curso de Direito Constitucional, tudo bem? Meu nome é Rosenberg Câmara, eu vou ser o professor de vocês de Direito Constitucional. Professor, quando a gente fala de Direito Constitucional, a aula de hoje, o assunto são os princípios fundamentais. Eles estão lá do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Mas para você entender o que são e qual a aplicabilidade dos princípios, é interessante você entender primeiro o que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei fundamental de um país. Aquilo que tem de mais relevante, de mais importante, tem lá na Constituição Federal. E a Constituição Federal é subdividida de acordo com assuntos distintos, de acordo com artigos e incisos, de uma forma que as pessoas possam entender. Beleza. Entendido isso, vamos começar a se debruçar sobre o conteúdo da Constituição Federal. É interessante primeiro você ver a divisão doutrinária. A Constituição Federal é subdividida em 3 partes, doutrinariamente. A primeira parte é chamada o quê? Preâmbulo. O preâmbulo não tem força normativa. O que é que diz lá no preâmbulo? As intenções do Constituinte. Ou seja, aquele corpo de juristas, de pessoas que se juntaram para elaborar a Constituição Federal, tiveram algum tipo de intenção. E eles vão dizer lá no preâmbulo qual era a intenção que eles tinham. Posteriormente ao preâmbulo, nós temos o quê? A parte dogmática. A parte dogmática é aquilo que está previsto, o conteúdo da Constituição Federal, entre artigos, incisos, entre títulos e diversas temáticas diferentes, beleza? Posteriormente tem o quê, professor? O chamado ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Serve para quê? Justamente fazer um alinhamento, uma integração entre os ordenamentos jurídicos. Entenda, hoje a Constituição que está vigorando é a de 1988, mas antes dela houveram 6 outras constituições, beleza? Então o que é que você tem que entender? De uma Constituição para outra, sempre existe o quê? Algumas diferenças, algumas mudanças, algumas alterações, e o ADCT serve justamente para isso, para fazer uma transição de um ordenamento para o outro de forma o quê? Satisfatória. Mas aí você pensa, professor, me diga uma coisa, já entendi que a Constituição Federal é aquilo que tem de mais relevante. Lá tem vários artigos, incisos, com as mais variadas temáticas diferentes. Mas me diga uma coisa, a Constituição Federal ela está acima de todos os outros dispositivos jurídicos? Sim. É para isso que um austríaco chamado Kelsen elaborou uma pirâmide que nós estudamos hoje, que é a pirâmide de Kelsen. O que é que preconiza Kelsen através da sua pirâmide? Ele tenta nos ensinar que, de acordo com a importância do dispositivo jurídico, da norma jurídica, tem a questão da força normativa, beleza? No topo da pirâmide de Kelsen vai estar quem? A Constituição Federal. E suas respectivas o quê? Emendas constitucionais. Posteriormente, tem a lei complementar, a lei ordinária, tem resoluções, portarias. O que você quer me dizer com isso, professor? Quero dizer o seguinte, todos os ordenamentos, todos os dispositivos jurídicos que vieram após a Constituição Federal, tem que se o quê? Tem que se adequar a ela, beleza? Porque a Constituição Federal tem um poder chamado poder irradiante. Ela influencia todos os demais dispositivos jurídicos que vieram após ela. Então, todo e qualquer dispositivo tem que o quê? Respeitar a Constituição Federal. Beleza, professor? Entendi que existem vários dispositivos jurídicos e a Constituição Federal está no topo do nosso ordenamento jurídico, beleza? Mas me diga uma coisa, existem algumas peculiaridades que eu tenho que entender? Existe. Não existe hierarquia entre as normas constitucionais originárias. Como assim? A nossa Constituição foi criada lá em 1988. Todas as normas constitucionais originárias que foram criadas lá em 88 têm a mesma força, a mesma importância. Posteriormente, as normas constitucionais originárias não podem ser declaradas o quê? Inconstitucionais. Se ela veio desde o início, ela não pode ser contrária a ela mesma. Então, ela não pode ser declarada o quê? Inconstitucional. Mas, professor, entenda o seguinte. Posteriormente, após 88, houveram algumas emendas constitucionais? Houveram. Essas emendas constitucionais têm uma importância maior, menor ou igual às que lá estavam? Vai ter a mesma importância, beleza? É por isso que
A observação número 3 preconiza que não existe hierarquia entre as normas constitucionais, sejam elas originárias, aquelas que foram colocadas pelo legislador lá em 88, e as que estão colocadas através de emendas constitucionais. Beleza? Entendido isso, você para e pensa, professor, até agora eu entendi tudo. Mas me diga uma coisa, se você for parar para pensar, existem alguns dispositivos jurídicos que, logo que estão na Constituição Federal, eles já têm eficácia, já têm aplicabilidade. E outros não, que precisam de algum tipo de fundamentação, outro tipo de lei para ter o quê? Aplicabilidade. É aí que vai entrar as normas constitucionais, beleza? Quando a gente fala de normas constitucionais, a gente tem que entender que cada norma constitucional tem o quê? Uma aplicabilidade diferente. Então, são tipos de eficácias diferentes das normas constitucionais. Quais são os 3 tipos de eficácia das normas constitucionais? Existem as normas constitucionais de natureza plena, contida e limitada. Plena, contida e limitada. Professor, como é que eu vou fazer para entender quais são elas? Você no seu caderno vai fazer o seguinte. Você vai fazer 3 desenhos, beleza? Esse desenho é de um boneco, simples. Se você olhar o boneco da norma constitucional plena e da contida, ele tem os braços e pernas normais. Só que o da limitada está tracejado. Coloque isso no seu caderno e entenda o seguinte. Tanto as normas de eficácia plena quanto a de eficácia contida, elas são o quê? Autoaplicáveis. Já de norma constitucional limitada, ela não é autoaplicável. A constitucional plena e contida é autoaplicável. Já a limitada, não autoaplicável. Beleza, entendi. Tanto a plena quanto a contida são autoaplicáveis. Beleza. Outra peculiaridade. Se a primeira e a segunda são autoaplicáveis, vamos olhar para a nomenclatura. Se o nome dessa é plena, ela pode ser restringida ou ela não pode ser restringida? Ela é não restringível, beleza? Já a norma constitucional contida, ela é restringível, o nome já diz. Contida, alguém pode conter, alguém pode limitar, alguém pode interferir a sua plena eficácia, beleza? Entendi, professor. Autoaplicáveis, a plena e a contida. A não autoaplicável, a limitada. Agora, pare e pense. Se a plena e a contida ela é autoaplicável, ela vai incidir de forma imediata ou de forma mediata? De forma o quê? Imediata. Se ela é autoaplicável, só por estar lá, ela já tem o quê? Aplicabilidade. Beleza? Professor, me dê um exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Os poderes constituídos. Lá na Constituição Federal, diz que existem 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Só por ter lá na Constituição que existem esses 3 poderes, eles já existem por si só, beleza? Quando a gente fala norma de eficácia contida, a gente entendeu que ela é o quê? Restringível. Lá no artigo 5º, que é que fala? Que é livre a escolha da sua profissão. Então, você pode desempenhar qualquer atividade que você quiser, atendidos o quê? Os requisitos exigidos por lei. Então, se você desejar, a partir de agora eu vou ser médico. Você pode ser médico? Você pode. Mas a lei pode exigir algumas qualificações. É por isso que ela é o quê? Restringível. Você pode querer ser médico? Você pode. Mas você tem que cumprir todos os requisitos que a lei exige. A lei exige que você curse medicina, passe os 6 anos, faça a residência, faça as provas respectivas lá, para depois exercer a profissão. Tire o CRM. Então, a lei exige todos esses requisitos para que você o quê? Exerça essa profissão. Então, no caso da escolha da profissão, é uma norma de eficácia o quê? Contida. Você pode escolher uma profissão, mas a lei pode ir lá o quê? Exigir requisitos, ou seja, pode limitar o seu pleno gozo. É diferente de uma profissão, por exemplo, a profissão de músico. Você quer ser músico, você não precisa fazer uma faculdade ou tudo para exercer essa profissão. Beleza? Professor, entendi.
Me dá um exemplo da norma de eficácia limitada, quando a gente fala de greve dos servidores públicos civis. Servidores públicos militares não podem fazer greve. Quando a gente fala de a possibilidade da greve dos servidores públicos civis, é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Porque os servidores públicos necessitam que tenha uma lei que eles possam utilizar para exercer o direito à greve. Beleza? Então, não adianta só eles terem o direito à greve. Tem que existir uma lei que especifique e diga como é que eles vão usufruir desse direito. Beleza? Professor, entendi. Então, vamos falar novamente aquela parte. Se a plena e a contida são autoaplicáveis, elas vão incidir e vão ter aplicabilidade de forma o quê? Imediata. Se é imediata, é direta ou indireta? Direta. Então, tanto a plena quanto a contida é imediata e direta. Mas, no caso da plena, ela tem aplicação integral ou pode vir uma norma ou uma lei posteriormente e restringi-la? Não existe essa possibilidade no caso da plena. Então, a sua aplicação é o quê? Integral. Mas quando a gente fala da contida, é o quê? Não integral, porque pode vir uma lei posteriormente e restringir a sua atuação, a sua incidência. Beleza? Professor, e quanto à limitada? A gente entendeu que ela é não autoaplicável. Se ela é não autoaplicável, ela precisa que seja criada uma lei, por exemplo, do direito de greve dos servidores públicos civis. A aplicação dela é o quê? É mediata. Ela precisa que algo faça a mediação. Se é mediata, não é o quê? Direta. Então, vai ser o quê? Indireta. E por entendimento, a última característica dela é que ela é reduzida, beleza? Então, professor, afinal de contas, por que você fez esses 3 desenhos? Justamente para você entender que a plena e a contida, os desenhos estão inteiros, então só por ter já são o quê? Autoaplicáveis. Já a limitada não. A limitada precisa de algo a mais para ter o quê? Aplicabilidade, beleza? Faça esse desenho no seu caderno e eu tenho certeza que você vai entender. Vamos finalizar esse bloco e logo, logo vamos dar continuidade no assunto. Beleza, galera? Quadro apagado. Vamos dar continuidade, beleza? Professor, entendi a eficácia das normas. Tem mais alguma coisa relevante para eu entender? Tem. São 3 perguntas que geralmente sempre caem de forma sistemática nos concursos. Qual a nossa forma de governo? A nossa forma de Estado? O sistema de governo e o nosso regime político. Entenda. Qual dispositivo que você vai utilizar para entender aquilo? Anote no seu caderno. Como você escreve? Qual a forma como você escreve? O Ceará, o Brasil? Ceará, governo do estado do Ceará. Beleza? Brasil, nome completo do Brasil, República Federativa do Brasil. O que você vai fazer? Você vai ignorar o final, certo? Ignore o final. Coloque uma seta para baixo. A forma como você escreve Ceará, não é governo do estado do Ceará? Então, a forma de governo, república, republicano. Qual a forma de estado? Federativo. Anote seu caderno. Qual a sua forma de governo? Republicano. Qual a nossa forma de estado? Federativo. É melhor do que você tentar decorar uma frase. Nossa, é fogo que não sei o que, beleza? Só coloque governo do estado do Ceará, República Federativa do Brasil. A forma de governo, república. Forma de estado, federação. E ignora o final, beleza? Professor, entendi. Forma de governo, republicano. Forma de estado, é o federativo. Qual o nosso sistema de governo? Você tem que lembrar lá daquele filme, por exemplo, Tropa de Elite. Você fala muito em sistema, sistema. Quando ele fala de sistema, ele quer se referir a quê? À presidência. Então, o nosso sistema de governo é o presidencialista. Beleza? Tranquilo? Professor, e o nosso regime de governo? Regime. Regime é bom ou é do demo? Regime é bom
ou é do demo? É do demo. Então, o nosso regime político é o quê? Demo. Democracia. Democracia. Beleza? Vamos dar continuidade. Olhando para cá. Professor, entendi. A nossa forma de Estado é a federação. Ou seja, nossa forma de Estado é o federativo. Por quê, professor? Porque a nossa forma de Estado é conhecida como uma forma de Estado de terceiro grau. Porque existem competências de natureza nacional, outra regional e outra o quê? Local. Por que, professor? Federação. Porque nosso Estado é separado porque através de entes federativos. Quais são os nossos entes federativos, professor? Vamos lá. União, estados, Distrito Federal e o que? Municípios. Beleza? Professor, então no caso, não seria de quarto grau, não? Não. Porque quando a gente fala do Distrito Federal, ele tem uma característica de natureza híbrida. Como assim? Ele, ora, exerce competências como se fosse um estado, ora exerce competências como se fosse o quê? Um município. Beleza? Então, ele tem característica híbrida. Então, quando a gente fala da questão do terceiro grau, a gente fala só das competências de natureza nacional, regional e local. Então, é desconsiderado esse quarto elemento. Beleza? Então, é de terceiro grau. Professor, até aqui, entendi. Estou compreendendo bastante. Mas me diga uma coisa. Existe outra peculiaridade que pode ser cobrado no concurso público? Pode. O que é que ele fala? Ele fala que a nossa república, o nosso Estado, ele foi criado através do movimento de quê? De agregação ou de desagregação? Vamos lembrar, quando a gente fala nos Estados Unidos da América, para você entender como se dá a forma de Estado do Brasil, vamos comparar com os Estados Unidos. O nome é Estados Unidos da América. Por quê? Porque lá eram vários estados que se juntaram e se tornaram o quê? Um país. Beleza? Se vários estados se juntaram e formaram um país, essa junção se deu por agregação ou por desagregação? Agregação. Mas isso foi nos Estados Unidos. Já no Brasil, não. O Brasil é considerado um país de dimensões o quê? Continentais. O Brasil. O Brasil era um estado unitário. E posteriormente ele foi dividido em quê? Em capitanias hereditárias. E foi passando o tempo, foi dividido em quê? Em 26 estados e um Distrito Federal. Então, a gente tem 27 o quê? Unidades federativas. Quando a gente fala em termos de estado. Então, o que é que acontece? Se tem 27 subdivisões, o Brasil era um e foi subdividido. Várias porções o quê? Menores. Então, isso é agregação ou desagregação? Desagregação. Isso é no caso do Brasil, certo? Desagregação. Mas a sua prova vai cobrar essa nomenclatura? Desagregação ou uma diferente? Vai cobrar uma diferente. A chamada segregação. Desagregação é sinônimo de segregação. Beleza? Segregação. Professor, como é que eu vou lembrar de segregação? Lembre lá dos Estados Unidos ou da África do Sul. O movimento de apartheid. O movimento de apartheid separava locais onde poderiam ser usufruídos por pessoas brancas e locais onde só poderiam ser utilizados por pessoas negras. Esse movimento era o quê? É uma segregação racial. Segregação é o quê? Uma divisão. Então, onde você lê desagregação, é sinônimo de quê? De segregação. Tranquilo? Professor, e o tipo de movimento que deu a forma de Estado brasileiro? No caso do Brasil, é através do movimento chamado movimento centrífugo. Como assim, professor? O poder estava concentrado e conforme foi criando os entes federativos ou as subdivisões, esse poder foi o quê? Dividido. Se esse poder foi dividido, ele foi descentralizado,
Ocorreu um movimento de centralização de poder ou de fuga do poder? De fuga do poder. Logo, o movimento é centrífugo. Movimento centrífugo. Mas no caso dos Estados Unidos, professor, já que o senhor usou ele como exemplo, lá nos Estados Unidos, o movimento é centrífugo também? Não. Cada país dos Estados Unidos da América tinha a sua soberania. E todos eles doaram a sua soberania para quem? Para o ente federal. E o que é que aconteceu lá? Aconteceu uma centralização do poder. Se aconteceu uma centralização do poder, não foi um movimento centrífugo. Foi um movimento o quê? Movimento centrípeto. Beleza? No caso dos Estados Unidos, movimento centrípeto. No caso do Brasil, movimento centrífugo. Faça essa anotação no seu caderno e vamos dar continuidade, beleza? Quadro apagado. Vamos dar continuidade no conteúdo, beleza? Galera, lá no artigo 2º da Constituição Federal, fala sobre a harmonia e a independência do quê? Dos poderes. Mas, professor, quando a gente fala poderes, é porque existem 3 poderes mesmo? Não. De fato, o poder é uno e indivisível. Só que a gente subdivide os poderes do Estado justamente para a gente ter cada poder com a sua respectiva o quê? Competência. E ele poder exercer da melhor forma possível. Cada um dos 3 poderes, seja o poder executivo, o legislativo e o judiciário, eles possuem funções típicas e funções o quê? Atípicas, beleza? Dito isso, dando continuidade, lá no artigo 2º fala da separação dos poderes. Como eu falei, tem suas funções típicas e atípicas. Quando a gente fala de poder executivo, a função típica dele é o quê? É administrar, beleza? A nível federal, quem é que exerce o poder executivo? É o presidente. A nível estadual, o governador. E a nível municipal, o prefeito, beleza? O poder legislativo, qual a sua função típica? É legislar. Só legislar, não. Fiscalizar também, beleza? A nível federal, quem é que representa o poder legislativo? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é subdividido em quê? Em Câmara dos Deputados e Senado Federal, beleza? E o poder judiciário é constituído por quem? Pela cúpula do judiciário. Qual a sua função típica? É julgar. Mas nós entendemos que cada um dos poderes tem suas funções típicas e atípicas. O executivo, de forma típica, ele o que? Administra. Mas de forma atípica, ele legisla. Existe alguma forma, algum dispositivo que o presidente da República pode legislar? Pode. Através do que? Da chamada medida provisória. Através da medida provisória, ele cria um dispositivos com força normativa de lei. Beleza? E o poder legislativo, a sua função típica é o quê? Legislar e fiscalizar. Mas de forma atípica, ele pode julgar? Pode. No caso do cometimento de quê? De crime de responsabilidade pelo presidente da República. Então, se o presidente da República cometer algum ato considerado crime de responsabilidade, ele vai ser julgado por quem? Pelo poder legislativo, na figura do Senado Federal. Beleza? E o poder judiciário, professor? De forma atípica, ele pode o quê? Legislar. Ele mesmo, o Poder Judiciário, cria o quê? O seu regimento interno. Então, o regimento interno, outros dispositivos de aplicabilidade dentro dos tribunais, de quem é a competência da elaboração é do próprio Poder Judiciário. Beleza? Dando continuidade. Professor, entendi até agora. Entendi a questão dos poderes, mas quando a gente fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil, vamos falar primeiro dos princípios. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, fala dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Fala sobre a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, além dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Todos esses dispostos lá no artigo 1º da CF. Beleza? Professor, mas me diga uma coisa.
como é que eu vou fazer para entender, para decorar todos esses princípios fundamentais? Existe um mnemônico chamado Sociedivápulo. Sociedivápulo. Com esse mnemônico, você vai entender e decorar cada um desses dispositivos. So, de soberania. Si, cidadania. Di, dignidade da pessoa humana. Va, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o plu, de pluralismo político. Nós vamos ver o seguinte, que nas provas eles costumam misturar os princípios fundamentais com o quê? Com os objetivos da República Federativa do Brasil e também acabam juntando os princípios que regem a República Federativa do Brasil a nível quê? Internacional. Beleza? Então, o Sociedivápulo, você memoriza, é o mnemônico utilizado para entender os princípios fundamentais. Professor, e os objetivos da República Federativa do Brasil? Então, lá no artigo 3º da Constituição Federal. É o chamado Conga Erra Pro. Conga Erra Pro. Construir uma sociedade livre, justa, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Como o quadro não cabe toda a extensão, eu coloquei os 3 pontinhos, mas vá lá no artigo 3º da Constituição Federal, você vai verificar isso. Entenda. Professor, como é que eu vou memorizar isso aí? Esse mnemônico, Conga Erra Pro, verifique o seguinte. O primeiro nome, construir, termina em Q, IR. Garantir, IR. Erradicar, AR. Promover, ER. O que é que tem de comum em todos esses dispositivos? Todos eles são verbos. Lá no primeiro, nos princípios fundamentais, tinha algum verbo? Não, ele não começava com verbos. Então, quando você falar de objetivo, é o que a República Federativa do Brasil visa alcançar. Visa, almeja alcançar, beleza? Logo são o quê? Verbos. Então, se cair uma questão para você, são princípios, é considerado um princípio fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque erradicar termina com AR. AR é verbo. Se é verbo é o quê? É objetivo, beleza? Mentalize na sua cabeça. O objetivo é um verbo, beleza? Vamos dar continuidade. Eu vou apagar essa parte da lousa para dar continuidade. Pronto. Dando continuidade, galera, a gente entendeu que lá no artigo 1º, o mnemônico utilizado é o quê? É o Sociedivápulo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Quando a gente fala de soberania, quer dizer que nós não reconhecemos nenhum tipo de poder acima do que está exposto na Constituição Federal, beleza? Cidadania quer dizer o quê? Ele quer se referir ao poder de participação popular, ou seja, as pessoas, o povo, vai participar na escolha das pessoas através do quê? Da sua cidadania, exercendo seus poderes o quê? Políticos, votando ou sendo o quê? Votados. Quando a gente fala da dignidade da pessoa humana, é que a República Federativa do Brasil, em todo e qualquer tipo de ação, ele vai sempre o quê? Visar a preservação da dignidade da pessoa humana, exercer a dignidade da pessoa humana em todo e quaisquer atos, beleza? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quer dizer que a República Federativa do Brasil está assegurando que aqui vai vigorar o quê? O capitalismo. Então, as pessoas vão poder, através da livre iniciativa, desenvolver o seu trabalho justamente para quê? Para o crescimento do país. E o pluralismo político quer dizer o quê? Que a gente entende que as pessoas podem ter as mais diversas opiniões, sejam elas políticas, filosóficas ou outro tipo de ideologia de vida. Beleza? Entendido essa parte, vamos finalizar com o artigo 4º, que são os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Galera,
quando essa temática cai em prova, como eu disse para vocês, eles querem misturar os princípios fundamentais com os objetivos da República Federativa do Brasil, com os princípios das relações internacionais. Aqui é o Sociedivápulo. Aqui é o Conga Errapro. Não esqueça, todos são verbos. E os princípios internacionais. Qual o mnemônico, professor? Existe algum mnemônico? Existe. Conde preso não reina. Coopera igual. Vocês vão verificar o quê? Que esse mnemônico é o mais difícil que tem o quê? De você memorizar. Então, procure mentalizar o seguinte. Se eles perguntarem lá, erradicar a pobreza e a marginalização é um princípio das relações internacionais, e você não conseguir lembrar desse mnemônico, você verifica se encaixa no Sociedivápulo. Não encaixou, verifica se é um verbo. Se não encaixou nem no primeiro requisito, nem no segundo, automaticamente é um princípio que rege as relações do quê? Internacionais. Professor, agora me explica cada um dessas partes. Conde, concessão de asilo político. Defesa do quê? Da paz. Preso é o quê? A prevalência dos direitos humanos. E o SO de soberania. Não intervenção. Repúdio ao quê? Ao terrorismo e ao racismo. Independência o quê? Independência nacional. De independência nacional. Coopera, de cooperação entre os povos para o progresso do quê? Da humanidade. E o igual, de igualdade entre os estados. Então, entenda o seguinte, verifique se você não conseguir encaixar no primeiro e no segundo, automaticamente só sobra o quê? Os princípios das relações internacionais. É o conselho que eu dou para você. Justamente porque, como o mnemônico é grande, procure encaixar nos dois anteriores, que eu tenho certeza que você vai entender bastante essa questão. Beleza? Mentalize uma coisa. Não adianta só você estudar o conteúdo. É necessário que você resolva várias e várias questões, justamente para você identificar como é que a sua banca vai abordar isso em uma prova em si. Beleza, galera? Então, dito isso, autodeterminação dos povos. Me desculpe, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Nação dos povos. Beleza? Se você encaixar nos dois primeiros, ok. Não conseguiu encaixar nos dois primeiros, automaticamente é um princípio que rege as relações internacionais. Então, vamos finalizar esse bloco e logo vamos dar continuidade aos seus estudos, beleza?